Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessar. Hoje estou muito contente, tenho aqui uma convidada muito especial. Ela é uma mulher de mudanças, tem-se reinventado uma e outra vez, é uma criativa, uma empreendedora, mas sobretudo é uma grande amiga com quem tenho tido o privilégio de partilhar umas boas fases da minha vida desde os tempos de faculdade. Então dou as boas-vindas à querida Marta Almeida. Olá, obrigada Rita, estou muito contente por estar aqui também. Estás mesmo? Estou sincera. Vai ser tão giro, é sempre giro quando tenho aqui amigos. Fica assim às vezes um bocadinho mais difícil porque conheço bem a vossa vida, mas acaba por ser engraçado porque vou descobrindo sempre pequenas coisinhas que não sabia. Pois, imagino que sim. E então, olha, agora vou-te perguntar a primeira coisa que eu por acaso não sei sobre ti, que é a Marta Almeida, quando era pequenina, queria ser o quê quando fosse grande? Olha, nem sabes tu, nem sei eu, sabes? Porque eu não tenho, assim, uma memória de ter uma profissão que queria ser. Mas, e é engraçado porque eu falo disto muitas vezes. Eu tenho muito presente esta ideia que queria contribuir para um mundo melhor. Tenho mesmo presente esta ideia de, quando for grande, quero mudar o mundo. Não mudar o mundo naquela visão do mundo geral, mas queria dar um contributo para a mudança. E tens conseguido? Assim, na minha no meu microambiente, microsfera, sim, posso dizer que é muito engraçada esta pergunta, porque há um momento na minha vida de adulta que sou deparada com a pergunta se a criança que tinha sido estava orgulhosa do adulto que me tornei. Sabes, isto foi mesmo assim, uma pergunta dura na altura. E desde aí que eu tenho mesmo esta ação consciente de estar orgulhosa realmente de mim. E eu acredito que quando nós somos pequeninos estamos mais perto da nossa verdade, do que em adultos. Tão giro, boa. Olha, então e conta lá, depois aquela fase em que nós chegamos, em que temos que escolher o que queremos ser, não é? Ou pelo menos nessa altura que, agora olhando, parece tão cedo, não é? Sabe lá a pessoa que quer ser na vida nessa altura. Mas fomos, enfim, suposto escolhermos a nossa área, a nossa profissão. Tu escolheste, e aliás foi onde nós nos conhecemos, comunicação, não é? Sim, eu sempre adorei publicidade, adorava os anúncios, inventava anúncios quando era miúda. E lembro de uma vez me ter chegado um artigo sobre o que era trabalhar em publicidade. E eu vou-te confessar, eu achei aquilo... Esta gente não deve levar a vida muito a sério. Não devem ser, assim, adultos muito responsáveis. Aquilo fascinava-me poder ser solto, sabes? Achava eu. Exato, poder exato. ser, divertir, trabalhar e divertir-te ao mesmo tempo. Achavas que era tipo um ateliê? Era assim uma coisa engraçada, onde as pessoas faziam festas e divertiam-se a fazer publicidade. Na minha mente era isso. E então optei por publicidade e fui para a comunicação. Na altura eu escolhi a universidade onde nós nos encontramos por esta abertura que eles tinham na altura para poder ir para Paris, ou para, acho que era Paris ou Nova Iorque. E era um género de uns Erasmus mais particulares, não era? Que havia? Sim, acho que esse foi assim, o que teve mais peso na escolha, sim. E escolhi comunicação para ir para a publicidade mesmo. Ok, então tu sabias mesmo que querias aquilo, que giro. Sabias que querias publicidade. Sim, ok, eu achava que sim. E depois esta parte eu sei, não é? Depois estivemos ali a divertir-nos um pouco durante aqueles 4 anos, em que continuávamos a achar que a publicidade era espetacular e era tudo super fácil. E enfim, também não é tudo mal, mas depois da faculdade terminar, o que é que aconteceu? Eu sei o que é que aconteceu. Eu não sei se a minha memória é igual à tua, mas eu lembro-me de estarmos num café ao pé do São Jorge, do Cinema São Jorge, não sei se te lembras disto. Não. E estávamos a falar, e eu digo assim, isto uma pessoa ir trabalhar logo a seguir a tirar a universidade. Eu gostava, de estagiar para o Brasil, porque eles no Brasil trabalham muito bem em publicidade, e até é possível, por causa dos meus pais terem lá uns contactos, e não sei o que, olha... Disseste-me tu. Eu acho que isso era uma grande ideia, isso era capaz de ser espetacular. E na minha mente, sabes que nós depois alteramos um bocadinho a história na memória, não é? Mas na minha mente isto foi assim que aconteceu. Ou seja, eu não tinha esta ideia tão fixa, mas através da tua aprovação,
acabou por ficar, já não era só eu, já era eu e tu, então já era uma coisa que, bora lá Que andar com isto para a engraçado. frente. E foi o que aconteceu, fomos para o Brasil. Foi. Passar Isso é férias? mesmo Não, estagiar. Não, exato. Eu por acaso vinha hoje no carro aqui gravar e vinha a pensar, Ana, eu vou falar o episódio todo só sobre isto, porque é uma altura da minha vida que eu recordo, e tu com certeza também, com muito, muito carinho, Sim, e foi sim. mesmo assim super especial. E esse momento até é muito giro, estás aqui a trazer. Eu, por acaso, não me lembro exatamente. Lembro-me da conversa, não me lembro do café ser aí. Eu, por acaso, lembro-me de várias conversas em restaurantes indianos contigo. Portanto, se calhar as nossas imaginações puxam para o lado que querem. Mas tenho essa ideia de eu também sentir que, quando o curso acabou, não me apetecia já trabalhar, não é? Tipo, não era bem isto. E, portanto, olha, eu não sei de onde é que isso veio. Sei que foi uma coisa... E esta é a ideia que eu tenho já lá há uns anos, portanto, é também muito natural que as nossas memórias não reproduzam, não é? Tudo 100%. Mas eu lembro-me que foi uma coisa que foi muito rápida e muito fácil, não é? Tipo, tu falaste, olha que fixe, é mesmo isto, e as coisas depois aconteceram e nós demos por nós e estávamos a ir, não foi? Completamente. Felizmente com o apoio, obviamente, dos nossos pais, não é? Porque nós fomos para uma agência de publicidade fazer um estágio, nós não estávamos propriamente a receber, assim, nenhuma fortuna. Recebíamos tickets de refeição, lembras? Recebíamos tickets de refeição, portanto, tivemos a felicidade dos nossos pais nos poderem ajudar nesse período, não é? Porque, no fundo, foi um estágio que nos valorizou bastante a nossa carreira, a carreira que nós escolhemos, não é? Porque realmente nessa altura o Brasil estava muito, muito à frente de Portugal em publicidade. E, portanto, quando voltámos foi muito fácil encontrarmos as duas emprego, não é? Sim, sim. E agora ficava aqui só a falar desse ano que passámos lá no Brasil. Sim, e foi para além de divertido, acho que nos trouxe alguma... Ou seja, uma noção do que é trabalhar numa agência, primeiro, porque nós nunca tínhamos feito alguns estágios, Sim. não é? Porque a universidade também permitia isso. Mas não tínhamos, de facto, trabalhado com um bocadinho mais de responsabilidade, digamos assim. Sim. E também este crescimento do que é, de repente, sais de casa dos teus pais, não é? Yeah. Para o outro lado do mundo, Para o outro não é? lado do mundo. Que não é o que é hoje. Isso é que eu acho muito interessante, não é? Porque hoje em dia as coisas estão todas muito mais perto. Sem dúvida E nenhuma. na altura eu lembro-me que não era assim de todo, não havia WhatsApp. Eu acho que nós nem telemóvel tínhamos, ou se tínhamos era de... Não, Eu não é? acho que não. Tínhamos um Nós... telefone fixo em casa e exatamente. combinávamos com os nossos pais a hora para estar em casa para eles telefonarem. Então não era esta facilidade que hoje em dia tu estás em qualquer lugar do mundo, não é? Estávamos no Brasil, as duas sozinhas, e tinha assim o seu quê de aventura, não é? Completamente. Foi espetacular. Foi espetacular. Agora só falar disto o resto do episódio. Se calhar ninguém nos ouve. Foi muito fixe, sem dúvida. Foi mesmo. Não vamos falar agora, que se calhar os nossos ouvintes querem saber outras coisas de ti, mas vamos combinar agora um dia destes para falarmos só para relembrar, porque temos tantas coisas divertidas. E então, Marta, depois nós voltámos do Brasil, eu comecei também logo a trabalhar e tu também, não é? Numa agência, não foi? Comecei a trabalhar numa agência como copy. Sim. Foste para quê? Para a W? Não me lembro. Sim, W Portugal. Ok. Como existia na altura, já não existe. Então tu foste para a Criativa? Sim, fui para a redatora ou para a copy. Ainda fiquei, nem sei dizer quanto tempo fiquei na agência de publicidade. 2 anos, talvez, uma coisa assim. Eu comecei como estagiária e depois acabei por ficar efetiva. E depois há aqui qualquer coisa em mim. Porque, repara, eu queria ir para a publicidade, mas eu queria trabalhar com os clientes com que eu me identificasse. Tinha esta característica. Então, eu adorava, por exemplo, trabalhar com a Amnistia Internacional, que tive a sorte de trabalhar. Agora, fazia-me um bocadinho confusão eu estar a criar comunicação para consumo em massa de algo que, na verdade, eu não sabia se me dizia alguma coisa, se era uma empresa com bons valores, se não era. E esta parte sempre mexeu um bocadinho comigo e com o propósito. Já pensavas nisso na altura? Na altura, eu lembro-me de ler um livro sobre publicidade. Não me lembro agora quem foi o autor, nem me lembro do nome do livro. Mas sabes que isto na publicidade depois há muito esta coisa dos eggs e dos prémios de Cannes e todas estas coisas, não é? E ele dizia uma coisa muito interessante no livro, que é: pessoal, acordem, o que vocês fazem é aquilo que as pessoas mudam de canal ou vão à casa de banho enquanto está a dar. Não é mais do que isso. E eu pensava assim, caramba, realmente é verdade, põe-te lá no teu lugar, tipo, não é assim... É verdade. E na altura resolvi, também com o apoio dos meus pais, obviamente, porque não se recebia assim tão bem, ir para Barcelona à procura de outras coisas. Fui para Barcelona a tirar o curso de espanhol e andei a Mas bater porta em porta. saíste da W porque quiseste? Saí porque quis. Ok. E saí porque não me via
a fazer aquilo o resto da vida, sinceramente. Chega um momento... Este é o meu ponto de alarme, o primeiro clique que me dá. Eu lembro-me de ser miúda, adolescente, mais do que adolescente, estar nos copos no bairro Alto e dizer isto. No dia em que eu desejar que seja sexta-feira, em que me custar acordar de manhã para ir trabalhar, é o dia em que eu tenho que mudar, porque não faz sentido nós estarmos nesta vida a andar-te a arrastar pelo dia. A mim não me fazia sentido, não é? E este sempre foi o meu clique em tudo. Quando, de repente, eu começo a não acordar bem disposta, a não me apetecer ir trabalhar, a desejar que seja sexta-feira, ou seja, eu já me tinha comprometido comigo própria a ouvir esse sinal, percebes? E quando isso acontece na W, eu percebo que preciso de outra coisa. Não me dá o clique de não é publicidade, porque eu tinha muitos anos de história em mim, de autoconvencer-me que a publicidade era mesmo o que eu queria e de lutar. E tinhas estudado aquilo, não é? E tiraste um curso e isso pesa, não é? Completamente. Claro. E quando foste para Barcelona, então, foste à procura da agência, ou seja, querias continuar em agência, mas... Fui bater porta a porta à procura de agências de publicidade. E estava numa de estágio, estava numa até de nem receber, mas queria ter uma visão diferente, queria receber experiências diferentes, queria sair do país novamente, tinha muito esta coisa também. Eu não sou casada, não tenho filhos, para sair é agora, entendes? E fui para Barcelona. E quanto tempo é que ficaste? Eu lembro-me porque te fui lá visitar e ainda passei lá também um tempo contigo. Ficaste lá ainda um tempo, não é? Fiquei cerca de 6 meses, se não me engano. E chegaste a trabalhar lá? Não, tirei só o curso espanhol. Quando o curso espanhol... Estava lá na altura do 11 de setembro. E depois voltei para Portugal e foi quando fui trabalhar para marketing. Ok. Para marketing já não me recordo. Sim, então fui abrir o departamento de marketing da Charles. Essa parte é tão gira. Conta-nos lá, então. Estou tanto sempre ligada à comunicação. A Charles, que já não existe, não é? Já não existe também. Era uma das grandes empresas de calçado. Sim, calçado e vestuário, sim. Com várias lojas no país. Acho que o que me entusiasmou foi esta coisa de... Como eu andava à procura de propósito e de me identificar com aquilo que comunicava, eu identifico-me realmente com os valores da empresa, com esta questão de ser uma empresa portuguesa, de estar na altura a tentar sair de um buraco, de poupar, não despedir ninguém, toda com uma visão muito de expansão, de crescimento, sem departamento de comunicação ou de marketing. Na altura, inclusive, fui tirar um curso a Harvard para me especializar mais em marketing, porque eu vinha de publicidade e comunicação, obviamente. E foi engraçado, foi um trabalho completamente diferente, porque tu vês do outro ângulo, vês do ângulo do cliente, não é? Vês esta coisa de... Às vezes nós pensamos na publicidade em pôr um logotipo mais pequeno e a ideia maior, não é? Exato. E o cliente é exatamente o contrário. É bom que a publicidade seja efetiva e que se traduz em vendas, como é óbvio, não é? E então fui ver um bocadinho esse lado também. Foi andar do país de um lado para o outro, conhecer muita gente. Foi divertido. E deu-te muita experiência, não é? Sim. E deu-me esta coisa de teres que arregaçar as mangas para fazer. Sabes? E isto é o que eu acho que é das qualidades, se me puder autoavaliar, acho que é capaz de ter das melhores qualidades que eu tenho. É que normalmente nas coisas que eu me coloco, eu não estou à espera que alguém me venha dizer como resolvê-las. Já tenho esta coisa de, olhar para a situação, como é que eu a posso resolver? O que é que eu posso fazer diferente para resolver? E fazer-me. Sim. Confirmo, eu também seria uma das características que eu também te identificaria. Essa é que tu realmente arregaças as mangas e vais. Por isso é que eu comecei o podcast a dizer que tu te reinventas as vezes que forem precisas. Porque daí, salvo erro, fizeste uma grande mudança, não é? Aí foi uma das grandes mudanças da tua vida. Olha, eu lembro, depois voltou a custar-me acordar com o despertador. E voltei a desejar que seja sexta-feira. E lembro-me uma vez que o Reinaldo, portanto, meu companheiro, chega a casa e eu estou sentada no corredor de casa a chorar. E, para mim, lá está, as memórias são o que são, mas na minha memória eu passei o dia sentada ali a chorar. E mesmo a pensar, se a vida é isto, se a vida é repetir este dia todos os dias, é que ainda por cima eu já tinha passado por experiências diferentes, entendes? E chegava sempre ao mesmo sítio. E isto é que me fazia confusão. Eu pensava, não é isto que eu quero para a minha vida. Eu não quero passar o resto da minha vida neste mais um dia igual, mais um dia igual, mais um dia igual. Que alguém mande em mim, que alguém mande nos meus horários. Que se me apetecer ir para a praia hoje, porque é que eu não vou para a praia hoje? Não é? E é aí que eu decido dar o salto também. Agora, acho que há um ponto crucial aqui, que é, eu tenho duas hipóteses. Eu posso pensar, vou trabalhar por mim própria, mas que carteira de clientes é que eu tenho?
que valências, e nós normalmente aí não somos muito bons a autoavaliar-nos também. Que valências é que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Ou vou, e como é que eu pago contas? Ou sigo o meu coração e faço aquilo que gosto realmente. Mas que experiência é que eu tenho para fazer aquilo que gosto realmente? Porque na altura, eu não sei se tu te lembras, mas eu costumava pintar. Eu pintava telas. Sim, lembro. E na altura isso passa-me pela cabeça. Pô, Marta, o que tu gostas mesmo é de pintar. Yeah. Só que a questão é, nós estamos tão formatados para um estilo de vida que o meu pensamento mais forte é como é que eu pago contas? Claro. Como é que eu como? Como é que eu trago dinheiro para casa? Claro, não é? claro. E mais uma vez, como aconteceu publicidade em que eu procurava uma coisa leve. Sabes que eu acho que ainda me vejo como uma criança grande, não assim tão alta, mas eu não quero ter muita responsabilidade assim na minha vida, sabes? Eu admiro muito médicos e advogados, mas penso, caramba, a vida de pessoas depende daquilo que eles fazem, não é? Sim, é sim, muita sim. responsabilidade. E então resolvo abrir um bar-galeria. É mas tão gira mas esta foi mesmo fase. solução pense rápido, sabes? Foi mesmo como é que eu ganho dinheiro. Ok. Ok? Mas tinha aí a parte da galeria, que Sim. é uma área que tu sempre gostaste, não é? Da arte, eu lembro-me perfeitamente de tu pintares, então eu acho que também não foi uma coisa tipo só por acaso. Acho que tu também juntaste, porque o By Me, não é? Que era o nome do bar que tu abriste, era um bar muito especial. Agora já há algumas coisas com esse conceito, mas na altura não havia tanto. Se calhar Sim. foste-te inspirar um bocadinho até em Barcelona e nos sítios que tiveste. Certo. Conta-nos lá como é que era o By Me. Era muito engraçado, porque no fundo o bar era a desculpa para a coisa funcionar, não é? Porque o que me apaixonava era mesmo a parte de galeria. Então tudo o que estava exposto estava à venda, portanto eu fiz na altura contratos com designers, para os sofás, para os candeeiros, para tudo e mais alguma coisa. Inclusive passagens de modelos tivemos no espaço de artistas que estavam a lançar as suas marcas. Todos os quadros, obviamente, eram de artistas também, e as coisas iam rodando. Mas depois isto começas a ir ao pormenor, não é? Os copos estavam à venda, os pratos estavam à venda. Sim, era muito engraçado. E foi giro enquanto durou, foi engraçado. Era divertido, imagina. Era divertido, era uma experiência engraçada. E deves ter conhecido imensa gente interessante, não é? Nessa altura. Conheces muita gente, é um facto. Começas a lidar com pessoas diferentes também. Havia projetos que me identificava mais. Imagina, organizávamos lançamentos de livros, quando foi a passagem de modelos. Havia coisas que me envolviam. Tivemos parceria também com uma marca de bijutaria, que tinha lá, arranjámos mesmo um espaço só para essa marca. Houve coisas muito, muito engraçadas, e com esta ideia sempre que não há limites e podes criar o que quiseres. Repara, o espaço é teu, o que é que tu queres criar? Não é? E é engraçado nesse sentido, e o bar acabava por ser uma desculpa para haver fluidez financeira, não é? Para entrar dinheiro, claro, por algum lado, que não só pela venda das obras, que no fundo eu tinha uma comissão sobre a venda. E foi muito divertido, e foram feitas coisas muito engraçadas também. Mas qualquer pessoa que tenha um espaço destes sabe que às tantas tu não tens o espaço tem-te a ti. Uau! É como um filho, é uma obrigação grande, tu tens de estar lá todos os dias. As coisas funcionam bem quando tu estás lá. E atenção, eu tinha pessoal espetacular a trabalhar comigo. A questão é que tu dás a milha extra quando é para ti. Tu fazes o extra quando é para ti, porque tu não estás com a mentalidade de empregado. Tu estás com a mentalidade de fazer o que tens que fazer para as coisas acontecerem, não é? Então eu tinha que estar presente. E depois chegava a casa super tarde. E depois na altura fumava-se ainda lá dentro, sabes? A sério? Ainda foi na altura que se fumava? De chegar a casa já tarde, ter que ir tomar banho, cheirar a tabaco. E depois fui mãe, não é? E entretanto também nós mudámos. Nós tivemos uma questão da licença do bar, e houve uma altura que teve que passar para durante o dia. Isto alterou aqui um bocadinho o funcionamento, mas depois de ter o segundo filho, não é? O primeiro filho, isso eu já não me lembrava. O teu primeiro filho ainda tiveste a trabalhar durante... A Mafalda, o Francisco sim, e a Mafalda também. Os meus filhos nasceram comigo com o bar. Mas depois é muito tempo, é muito esforço, e já não me fazia sentido. Claro. Sabes? E se... Há uma coisa que eu tenho a sorte, e acho que tem a ver com a minha educação também. É perceber mesmo onde não estás feliz, salta. Nunca fiquei muito presa, mas isto é o que é suposto fazer. Então, mas eu agora abri isto, é a minha marca. Claro. Foi tudo criado de raiz.
e vou dar o salto e vou deixar, sabes? Isso nunca... Nunca te aconteceu? Obviamente que sentes, Passa obviamente que sim, não cabeça. fazes assim como se fosse a coisa mais leve do mundo, não é? Mas não te deixaste percebes ficar que a vida presa. é isto. Pois, isso é muito interessante, estás a trazer isso, porque de facto, tu depois ainda mudaste outra vez e já vamos falar disso, mas é interessante a quantidade de mudanças que nós fazemos na vida, que não é só uma às vezes. E não tem nada de mal, muito pelo contrário. Também acho que estamos muito formatados em pensar que há o certo e o errado, não é? E que tu mudas uma vez e depois é aquilo. E às vezes até é mais difícil, quando tu já mudaste, depois mudares a segunda vez, não é? Porque muitas pessoas ficam muito agarradas. Mas então não é isto? Mas será que o problema é meu? Eu é que estou eternamente insatisfeita, não é? Mas não tem mal nenhum. A vida são experiências, não é? Concordas comigo? Completamente. E sabes que eu tento pensar isto aos meus filhos, porque tu falavas há bocadinho que agora parece-nos que foi muito cedo quando escolhemos a nossa área, não é? Não nos parece, foi realmente muito cedo. Repara, tu com 14 anos já estás, na verdade, a escolher a área antes de ir para a universidade. E depois, com 18 anos, a escolher o curso. O que é que tu sabes da vida? Que experiência é que tens realmente para perceber que área é que escolhes? E isto é uma das coisas que eu lhes digo muito, que é mudar de ideias. Mudar de valores são coisas diferentes. Eu acho que as bases, os valores, devem estar presentes. Claro que podemos, de repente, se algo que já não nos serve, e porque aprendemos coisas diferentes, claro, porque crescemos e enquanto nós mudamos, pessoas, não é? Claro. Largar. Mas mudar faz parte da vida e é mesmo bom abraçar a mudança, porque, repara, nós estamos no século XXI, a mudança cada vez é mais rápida. Exato. Não é? E ou tu te adaptas, ou efetivamente começas a ficar um bocadinho para trás, entre aspas. É isso. Não é? Agarrado a algo que já não existe. Claro. É que mudar faz parte da vida e errar faz parte da vida. E errar é fundamental. É fundamental, não é? E acho que há tanto esse preconceito de eu não vou fazer porque depois pode dar errado. Então, sabes, é mesmo isso, não é? Dá errado e tu sabes, olha, não é por aqui, ou o que é que deu errado, o que é que eu posso melhorar, não é? Sabes que eu não olho para nenhuma das experiências que tive como tendo errado em alguma. Eu não olho para fechei o bar, errei, falhei no bar. Eu não olho... Tirei o curso de publicidade e falhei no curso que tirei. Não tenho essa visão. Eu acho que tudo o que eu fiz trabalhou em mim, na experiência que eu tenho hoje em dia, na pessoa que sou hoje em dia. Portanto, a única pessoa para quem eu não posso falhar, ou o único projeto onde eu não posso falhar é comigo própria. Tudo o resto são experiências que nós vamos acumulando. Ninguém atinge sucesso no que quer que seja sem errar uma série de vezes pelo meio, é impossível. Claro, sucesso e experiência, eu até vou mais longe, eu não só concordo contigo, como até digo, até nas relações, há muito essa ideia de agora não deu, outra vez. Não, tipo, todas as pessoas, não é, que nós encontramos e com as quais nos cruzamos e nos relacionamos de forma mais íntima ou menos, não é que deem errado, é que de algum modo elas contribuíram naquela altura para algo em nós, não é? Nós vamos partir dali já com algo maior e mais rico, não é? Então, 100% de acordo. Então, boa. É isso mesmo. E então, depois daqui, tu tiveste os teus filhotes, achaste que já era a altura. E como é que vai o outro salto? Como é que foi o salto seguinte? Sabes que o outro salto foi curioso, porque até aqui, tudo aquilo que eu escolhi para a minha vida tinha sido com alguma consciência. Eu, quando fecho o bar, o Reinaldo, na altura, tinha acabado de abrir uma empresa de remodelações em que estava a precisar de ajuda e eu começo a trabalhar com ele. E há uma pessoa que era minha cliente do bar que apresentou o projeto onde eu estou a trabalhar hoje, em marketing social. E é engraçado porque a minha visão era esta. Eu tinha os meus filhos em escolas Waldorf, okay? Que para mim era importante. Para mim era importante duas coisas. Queres só resumir o quê? Porque há pessoas que podem não saber. Sim, são escolas... Já nem sei o que é alternativo hoje em dia, dizer alternativo, mas são escolas em que, na minha ótica, se trabalha muito a autoestima das crianças, neste sentido em que se trabalha a autonomia deles, em que a alimentação é vegetariana, biológica, não existem tecnologias, é tudo de madeira, existe muito esta questão deles construírem com as próprias mãos, fazer o pão, ter a horta, subir a árvores, toda esta questão, muito contacto com a natureza. Isto fazia muito sentido. E não dividir as crianças por idades, que foi uma coisa que sempre me fez confusão. É suposto uma criança de 2 anos fazer uma coisa, 3 anos fazer outra coisa, e aqui não. E aqui há um mix mesmo, como se fosse um alargar da família, não é? Que, no fundo, existem irmãos com várias idades diferentes. E eu estava muito contente com as escolas onde eles estavam, a forma como estava a correr a educação, e eu ia buscar os meus filhos todos os dias às 4:30 da tarde, a casa.
E a verdade é que eu sabia que precisava de mais dinheiro para manter este estilo de vida. Porquê? Porque a empresa do Reinaldo, meu companheiro, tinha acabado de abrir. Nós estávamos os dois na base do ordenado mínimo, que é quando abre qualquer empresa, não é? E precisava de uma solução, mas eu não queria uma solução. Primeiro, eu não queria ter um patrão. Já tinha definido para a minha vida que não queria trabalhar por conta de outrem, porque queria mandar no meu tempo. Isto para mim era importante. Passavam pela ideia fazer um part-time em paralelo enquanto estava a ajudar o Reinaldo na empresa, mas também não queria deixar de ir buscar os meus filhos às 4h30 da tarde à escola. Que era a prioridade. Que era uma prioridade também. Mas também precisava de dinheiro para pagar as escolas. Vida! E então foi quando me surgiu este projeto de network marketing, portanto, e eu começo a desenvolvê-lo e começo-me a apaixonar por estas ferramentas de valorizar talentos de outras pessoas. Sabes, esta questão de... Às vezes nós conhecemos uma série de gente com projetos espetaculares, com sonhos espetaculares, mas pela forma como fomos educados, pelas crenças que temos, seja escola, seja casa, seja sociedade, há para mim algo fundamental, que eu falo muito nisto na educação das crianças, que para mim é a base de tudo, que é a autoestima. Yeah. E chegamos a adultos com uma série de dúvidas sobre nós próprios e com uma série de dúvidas sobre aquilo que podemos fazer. E eu levar às pessoas aquilo que eu considero que é um PEC, que são ferramentas de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento financeiro, ou seja, crescer enquanto pessoa, mas simultaneamente criar abundância, desenvolver ferramentas de... No fundo, às vezes eu falo com pessoas que o dinheiro é um tabu, não é? E isto é preciso trabalhar também. Sim. Que o dinheiro é mau, que o dinheiro é... Não é? Há muitas crenças erradas ligadas ao dinheiro. Tu já viste que todos nós temos muito correto esta crença de tirar um curso, se possível vai para a universidade, para arranjares um bom emprego, estamos anos e anos a estudar. E durante todo este percurso, que no fundo... Tu arranjas uma profissão para ganhar dinheiro, para pagar contas, Exato. para casares, para teres uma casa, para teres filhos. Claro. A sociedade diz que isto é o suposto, não é? E durante todo este percurso ninguém nos ensina sobre dinheiro. Ninguém nos ensina nem a gerar, nem a gerir rendimentos. É verdade. Tens um curso de engenharia, sabes fazer pontes e se calhar não sabes gerar dinheiro. É verdade. Ou gerir. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que, enfim, havia tanta coisa a incluir no sistema de educação, tanta coisa importante. Eu tenho fé que virá para a frente. Eu também tenho, e eu acho que estão a ser dados passos muito interessantes. Talvez passinhos de bebê, mas passos interessantes. E o que eu faço neste momento, o que eu sinto que faço neste momento é exatamente isto. Okay. É levar estas ferramentas às pessoas. Então, é um projeto, Marta? Como é que alguém te apresentou esse projeto? Fala-me um bocadinho mais dessa parte. E o que é exatamente o projeto e como é que... Ok. Como é que tu desenvolveste Na depois? altura, quando a Inês me fala do projeto, fala-me de uma forma diferente de consumo, ok? Todos nós fazemos parte da economia, todos nós somos consumidores e basicamente o que ela me diz é: Marta, tu consomes no supermercado ou onde for, não ganhas nada com isso, ganhas o produto e aqui tens uma parceria que fazes com um fabricante de produtos ecológicos que, segundo o volume gerado, te dá retorno financeiro. Segundo o volume gerado por quem? Por ti e por toda a comunidade que tu tenhas capacidade de criar. Portanto, hoje em dia estamos na era da tecnologia, não é? Estamos todos conectados em código informático. Quanto mais pessoas estiverem conectadas a consumir desta forma, mais rendimento. Isto é a forma assim simples de explicar. Certo. Na altura, fez-me sentido por duas questões. Primeiro, porque a ecologia sempre me fez sentido. Então, se é para consumir de forma ecológica, faz-me sentido. Segundo, eu preciso de dinheiro. Ok? Faz-me sentido também. O que eu descubro depois cá dentro é que 90% deste projeto é trabalhares em ti. 90% deste projeto é desenvolvimento pessoal. É receber formação em inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência social, liderança. Todo este tipo de skills que não me tinham sido dados na escola. E isto é muito engraçado, porque quando tu começas a trabalhar em ti, tu na verdade tornas-te um imã. Tornas-te um imã para pessoas que querem trabalhar nelas também. E por isso é que eu digo que isto, no fundo, é um pouco... O projeto é network marketing. Não? Existem várias formas de network marketing diferentes. Okay. Aquela que nós desenvolvemos está patenteada e é única, é muito interessante por isso também. Mas a questão é que tu começas a contagiar outras pessoas neste sentido. Tu passas a receber o teu rendimento, em vez de ser pela troca do teu tempo, tu criaste uma rede de consumo. Então, tu tens um ativo financeiro criado. Tens um sistema em que o dinheiro gera mais dinheiro. Que é algo que também não nos ensinam na escola, não é? Nós achamos que só podemos ganhar dinheiro ou trabalhando por conta própria ou trabalhando por conta de outrem.
Mas, na verdade, há uma pequenina parte da população, com grande parte do dinheiro, que, na verdade, o que tem são ativos financeiros criados, não é? Não trocam o seu tempo. Claro. Eles estão nas suas casas, não é? O dono do McDonald's não conhece os McDonald's todos. E, no entanto, cada vez que se vende um hambúrguer aqui no McDonald's mais perto, ele recebe um FII. E é isto que nós fazemos. Nós ajudamos as pessoas com o seu consumo, com o seu dia-a-dia, a criarem ativos financeiros para elas próprias. Para quê? Para resolverem a questão financeira e com o seu tempo fazem aquilo que quiserem, desenvolvem as suas paixões. Uau! Como é que se chama, Marta, o projeto? A nossa equipa chama-se Teamway. Teamway, sim. Ok. E fala-me um bocadinho dos produtos que vocês... Os produtos, nós temos parceria com a Amway. Amway. Sim, a Amway é uma empresa que existe desde 1959, está em 104 países, se não me engano, neste momento. É muito interessante porque é uma empresa multinacional, mas não está cotada em bolsa, continua a ser uma empresa familiar. E isto é interessante porque ou estaria do lado dos acionistas ou estaria do lado dos parceiros, não é? Com valores como liberdade, esperança, família, recompensa, que são valores que tu não encontras em muitas empresas, com uma responsabilidade social muito interessante também. Eles têm uma campanha espetacular para a qual todos nós contribuímos com o consumo dos produtos também, que é Power of Five, para combater a subnutrição infantil em países subdesenvolvidos. Portanto, e depois tem aqueles produtos que todos nós usamos em casa. E conta-me lá, já estás há quanto tempo nisso? 8 anos. Uau! E que tal? Assim, sempre em crescimento. Sim, sabes que... 8 anos já. É muito engraçado porque o projeto vai crescendo à medida que tu vais crescendo enquanto pessoa. Isto parece assim um bocadinho... Frase do livro de autoajuda. Parece assim um bocadinho, mas é mesmo verdade. E isto muda tudo. Isto muda a educação que eu dou aos meus filhos, isto muda a visão que eu tenho do mundo, isto muda a tranquilidade com que eu estou, nas relações também, percebes? E na altura é engraçado porque quando eu começo a pagar a escola dos miúdos com o valor que faço no projeto, criamos um movimento chamado Mother and Leader New, porque eu penso mesmo, mais pais e mães precisam de saber isto. Porque às vezes, imagina, eu fazia publicações sobre a escola do Francisco ou da Mafalda e perguntavam-me em que escola é que os teus filhos andam. E quando eu dizia, mas isso é muito caro. Pois. Não é? E tu dizes, não, espera, caro ou barato não existe. Existe o dinheiro que tu tens na carteira e as tuas prioridades. Claro. Não faz sentido tu escolheres a escola dos teus filhos pelo valor que tens no banco. Faz sentido tu escolher a escola dos teus filhos por aquilo que acreditas, pelos valores que acreditas. Estás a falar disso, eu também identifico muito com a questão da alimentação, não é? Porque eu ligo bastante à alimentação biológica e depois digo, é muito caro, certo, mas qual é a minha prioridade? Exatamente a mesma coisa. E então começo a trabalhar muito com pais e mães neste sentido de criarem para eles também uma forma de poderem fazer escolhas diferentes, poderem fazer escolhas conscientes. Mesmo todo o nosso consumo deve ser um consumo consciente, não é? Uma coisa é quando eu não sei. Claro. De onde é que vêm as coisas. Quando eu começo a saber... Já não tens como voltar atrás. Que tipo de contributo é que eu quero dar no mundo, não é? Que tipo de legado é que eu quero deixar? Claro. Quem é que eu quero ser nesta vida? Claro. Não é? Tem muito a ver com isso também. Claro. O facto é que tu tens tido um crescimento pessoal enorme nos últimos anos, não é? Desde que entraste neste projeto. Sabes que acho que talvez tenha o meu foco mais aí. Talvez por isso. Porque eu acredito mesmo que todos nós, sem exceção, temos um potencial gigante dentro de nós. A questão é que temos camadas e camadas e camadas e camadas. E às vezes as pessoas pensam que crescer enquanto pessoa é acrescentar mais, quando na verdade é despir. Não é? E tem sido um percurso muito interessante mesmo. Claro, e deves ver, isso é que eu acho que também deve ser muito interessante no que tu fazes, é que deves ver grandes mudanças na vida das pessoas, não é? Pessoas realmente em direção a vidas muito mais interessantes e muito mais ricas. Eu costumo descrever isto como, sabes, quando tu conheces pessoas assim com os ombros mais encolhidos, mais cabibaixas, para mim a magia deste projeto é quando tu começas a ver essas pessoas, nem tem a ver com o dinheiro que ganham, sabes? Tem a ver com este abrir os ombros, ganhar presença, olhar de frente, atitude, olhar nos olhos das pessoas, e tu aí percebes que a pessoa está bem com ela própria, está centrada nela própria. Sermos melhores pessoas, vamos ter todos os passos para ter. Até ao dia da nossa morte havia mais que podíamos crescer, havia mais que podíamos aprender, vamos todos ter atitudes mais tontas de vez em quando, que depois não nos fazem sentido. Mas estares bem no teu corpo, estares bem contigo, que qualquer pessoa devia trabalhar isto desde criança, porque isto depois tem a ver com a maneira como nos foi trabalhado determinadas matérias e crenças, não é? Para mim é a parte mágica. Quer dizer. E outra coisa que tu falas muito nas tuas publicações e que eu vejo que é assim um tema também
muito, muito importante e que eu acho que a partir de uma certa idade na vida de quase toda a gente, esse começa a ser um tema central, se calhar numa primeira fase de vida não é tanto, mas eu acho que a partir de uma certa idade não tem como não ser, que é o tempo, não é? O tempo é o teu maior bem e tu falas muito disso. Sim, porque, repara, porque todas as experiências que eu passei, principalmente no bar, era isto que eu sentia-me roubarem, o meu tempo. E sabe, eu acho que todos nós temos essa noção, mas acho que depois de ser mãe, isto tornou-se mais claro. Porque, sabes aquele clichê que dizem, o tempo passa a correr, eles crescem muito rápido. É mesmo verdade. E de repente tu começas a olhar, passa mesmo muito rápido. Então o que é que eu quero fazer com o meu tempo? Se passa para eles, também deve passar para mim. O que é que eu quero fazer com o meu tempo? Não é? Como é que eu ganho tempo? Como é que eu posso ganhar tempo nesta vida? Não é? Será que, se eu tiver a questão financeira resolvida, ganho tempo? Não é? Às vezes as pessoas dizem-me assim, algumas pessoas, quando as pessoas normalmente começam este projeto, estão a trabalhar em paralelo, e atenção, eu não sou contra o trabalho, eu sou contra as pessoas não gostarem do que fazem. Se alguém trabalha por conta de outra e é super feliz, eu sou completamente a favor, como é óbvio. Mas às vezes dizem, eu não posso fazer não sei o quê, ou ir a uma festa, ou agora com a pandemia isso não acontece tanto, não é? Agora é tudo digital. Porque tenho que trabalhar e só saio tarde e preciso de tempo para os meus filhos. E muitas vezes pergunto, mas o que é que te está a roubar tempo realmente? É a festa que é 1 hora? É a formação que é 1 hora? Ou é as horas que estás a trabalhar enquanto o teu filho está na escola numa coisa que não te faça tanto sentido, não é? Porque às vezes esquecemos porque é que estamos a trabalhar realmente, para o quê? E isso é para todos, não é, Marta? Porque uma coisa que tu deves ouvir imenso, e eu sei que eu ouço imenso, isso é tudo muito espetacular, mas para mim não dá. Tipo, isso é ela que teve muita sorte. Vou dizer para quem é que não é. Para quem não quer trabalhar em si, há pessoas, e eu aprendi a respeitar isto, no início fazia-me confusão, há pessoas que estão mesmo num estado de vitimização e se calhar precisam de viver esse processo ainda. Percebes? Quando nós começamos a trabalhar desenvolvimento pessoal, queremos que toda a gente o trabalhe também, porque estamos apaixonadas pelas ferramentas que nos dá e pelo crescimento. Mas, efetivamente, há pessoas que não estão preparadas para trabalhar nelas e têm o seu processo. E eu diria que alguém que não queira trabalhar em si pode ser frustrante. E alguém que não gosta de pessoas. Porque às vezes há pessoas que dizem, eu detesto falar com pessoas. E eu digo, então... Não é para ti. Não é para ti, porque isto é mesmo um projeto de pessoas. Que giro. Mesmo. Muito fixe, Marta. Muito fixe. Olha, agora já estamos aqui a chegar assim à nossa reta final. Vou-te pedir um conselho, uma dica, uma sugestão, assim, qualquer coisa que sintas de dizer a quem nos está a ouvir e que, tal como tu, sente que às vezes à segunda-feira já gostava que fosse sexta. Aquela coisa, não é? Segunda-feira. Olha, há um tipo de mudança de pensamento que para mim fez muita diferença. Que é, muitas vezes nós acreditamos que nós temos que fazer coisas. Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que pagar a casa, eu tenho que pôr os miúdos na escola, eu tenho que... E trocando isso por... Eu opto por trazer consciência às nossas ações. Eu opto por ir trabalhar porque não quero deixar de pagar a casa ou não quero ir viver para a rua. Não é? Eu opto por ir trabalhar porque quero pagar esta escola aos miúdos. Eu opto por... Parece uma mudança muito sublime, parece uma coisa muito pequenina. Mas quando nós começamos a trazer consciência que tudo no nosso dia-a-dia, desde a hora que acordamos até a hora que nos deitamos, o que comemos, o que fazemos, com quem falamos, é sempre uma opção nossa. Isto vai-me permitir olhar para outras escolhas, abrir o leque e perceber que se calhar há outras opções que posso fazer. Não é? Eu não tenho que trabalhar em determinada área porque tirei esse curso. Eu opto por trabalhar nesta área porque tirei este curso. Mas e se eu optar por outra? E depois, quando nos começamos a questionar, eu acho que nós estamos cá todos para sermos felizes. Não há outra. Acho, sinceramente... não significa que tudo o que façamos todas as 24 horas do nosso dia seja infelicidade, como é óbvio. Mas estamos cá para sermos felizes, para gostarmos da nossa vida. E muitas vezes estamos presos a regras sociais que nos foram passadas por gerações e gerações de pessoas que já nem estão cá, mas que criaram todo este sistema, não é? E que a nossa opção do dia-a-dia não seja por ser uma regra, seja porque o nosso coração bate nesse sentido. Entendes? Acho que, para mim, foi um tipo de pensamento que fez algumas mudanças. E leva muito à responsabilização da pessoa pela sua própria vida, não é? Completamente. Acredito também muito nisso.
Completamente. Muito fixe, Marta, obrigada. Obrigada pelos teus conselhos. E olha, agora para terminar, nos diz lá. Então, as pessoas que te estão a ouvir e ficaram assim curiosas de saber um bocadinho mais acerca de ti e do teu trabalho e até eventualmente de como é que tu as podes ajudar, como é que te encontram? Olha, eu praticamente tenho estado só pelo Instagram, que é grow, de crescimento, não é? _ Marta Almeida. Grow. Não, mentira. Grow É by Marta Almeida. Grow _ by Marta Almeida. Exato. É isso mesmo. Ok, e será assim a forma mais prática de te encontrarem no Instagram? Lá tenho Explicas? contacto do WhatsApp também, tudo, portanto é Boa. sempre aberta a falar com toda a gente. Claro que sim, boa, muito fixe. Olha, Marta. gostei muito obrigada pelo Eu teu também, convite. gostei mesmo muito. É sempre bom ter aqui amigos e revisitar assim as histórias. E agora pronto, vamos falar do nosso Agora dos meses no desligamos e Brasil. falamos do Brasil. Olha, Marta, obrigada por estares aqui no Atravessar. Obrigada a todos por nos terem ouvido em mais um episódio super inspirador. E encontramos-nos então para a semana com mais um convidado. Até lá.